E aí todo mundo... Deixa eu olhar o horário pra falar. São 4h18, 13 de novembro. Meu nome é Rafael, vocês podem me chamar de Rafa. Eu tô gravando aqui de dentro do carro pra não incomodar lá em casa e pra mim ter a coragem de conseguir me expressar, porque aí escondidinho assim talvez eu consiga. Eu tô pensando várias coisas. A primeira coisa, no outro vídeo ali eu falei... quando eu era adolescentezinho eu queria jogar meu sofrimento como se eu quisesse passar pros outros, não propositalmente, inconscientemente, principalmente com a Lela, com a irmã. Ali na adolescência, quando eu fui crescendo, que ela foi basicamente me passando evoluindo acima de mim, e aí eu vejo do meu estado mental e os meus problemas psicológicos e barará. Tinha uma parte de mim, sim, egoístona, que queria passar a porcaria do sofrimento pros outros. E aí eu falei, eu não sou mais assim. Mas aí eu começo a pensar, e eu percebo... Tá, eu tenho sintomas de autismo, de Asperger, seja lá o que for, algum grau de autismo ali, sintomas de transtorno obsessivo compulsivo, sintomas de transtorno esquizotípico, um monte de coisa que faz a minha mente não funcionar direito, um monte de coisa que faz a socialização ser extremamente complicada pra mim. Todo o meu processador eu penso de um jeito diferente e tudo mais, e um monte de coisa, e eu tenho estresse com um monte de coisa, e sofrimento por um monte de coisa, e aí eu fico ali preso, e aí o que eu faço? O que é que eu faço? Às vezes eu tenho razão de xingar o pai e a mãe, às vezes eu tenho. Mas eu causo sofrimento neles quando eu xingo eles muito. Eu chamo eles de nome, às vezes eu grito com eles, eu amo eles, eu me importo com eles, mas eu pego e desconto neles o jeito que eu tô me sentindo, eu desconto neles, não fisicamente, obviamente, mas com palavras. E isso machuca eles, e às vezes eu tenho razão, mas muitas vezes eu não tenho razão. Virou um hábito de descontar neles as coisas. E eu aprendi um zilhão de coisas, só que ao mesmo tempo, tudo que eu vou falar aqui vai ser super óbvio. A coisa mais legal, eu não sei se você sabe, mas eu fui na psiquiatra por um bom tempo, muito seguido, pra tentar ver se ajudava em alguma coisa. E não ajudou em nada, mas era uma psiquiatra boa e foi legal, aprendi algumas coisas. Mas a coisa mais importante que eu aprendi, sabe qual foi? Que era uma coisa que eu meio que já sabia, mas eu não tenho as palavras, vamos ver se eu consigo botar. A gente é programado por algum motivo pra não demonstrar fraqueza, emoção. Todo mundo fica tentando agir como se estivesse tudo menos pior do que tá. É alguma coisa social, sei lá. Imagina um bando de sardinha no mar, sei lá. Todo mundo quer ficar meio parecido pra ter mais chance de ficar vivo, pra não ser comido pelos bichos. Ninguém quer se destacar muito, ou sei lá. É isso que eu tenho. Eu tenho um pensamento assim acontecendo aqui sobre a sociedade. E tem tanta coisinha pra falar que eu não sei se eu vou conseguir. E tudo isso se encaixa com o que eu tô falando. As pessoas, elas não querem ser honestas, elas têm medo de ser honestas. O que eu tô tentando fazer é difícil, e não é só pra mim que sou todo mentalmente falhadinho. Qualquer pessoa que tem um estado mental mais ou menos, que não esteja completamente maluca, fora da casinha, é assim. Eu notei, e agora eu tô falando por observação, não é eu tô achando isso. Eu notei como as pessoas falam, como as pessoas conversam, como elas se comportam, o que elas fazem, a percepção delas das coisas. Ninguém tá nem aí pra ser honesto. As pessoas estão um pouco tá ligado? Porque é complicado demais, não é bonitinho ser honesto. Ser real e ser honesto não é bonitinho, não tem nada de bonitinho em ser honesto, porque tem todo lado horrível que tem na cabeça de todo mundo que ninguém quer falar sobre isso, as pessoas preferem fingir, e eu tô notando isso, Isso se remete a tanta coisa, eu não sei se eu tenho capacidade de falar. Eu tenho que parar, mas com um diálogo, eu percebi, realmente, eu fiz a pergunta pro pai, pra mãe, quando eu grito com vocês, eu magoo vocês de verdade, dói pra vocês? Porque pra mim, eu não sinto, pra mim não parece ser uma coisa que afeta eles tanto, e afeta. Mas eu não tenho como saber disso sem perguntar, e é isso que as pessoas... Isso é um exemplo bem simples. Pode parecer óbvio, é óbvio que tu gritar com os pais, eles vão ficar tristes, mas não. As pessoas não conversam, elas têm medo de falar sobre as coisas, elas têm medo de falar dos sentimentos, elas têm medo de tudo. Todo mundo tem medo de tudo. Parece que todo mundo prefere ser um robô falso. Como se a gente fosse máquina. Não! Agora que eu percebo, só que todo mundo meio que sabe disso, mas ninguém tem coragem de falar nada sobre isso. É claro que poderia ser um pouquinho estranho as pessoas... É por isso que as pessoas vão pra profissionais de saúde mental, mas às vezes as pessoas não são honestas nem com os profissionais de saúde mental. Elas ficam se agarrando a uma falsidade da versão que elas imaginam que elas são, ou tem vergonha, ou sei lá qual é que é a coisa. Mas eu noto, eu tô tentando
As pessoas fazem uma coisa que é legal, mas não é. Elas tentam sempre ajudar. Você fala coisa negativa, elas sempre querem dar uma ajuda, falar alguma coisa. Mas ajuda no quê? Eu tô percebendo que, de certa forma, tá todo mundo quebrado. São pessoas quebradas tentando dar conselho que elas nem seguem muitas vezes. Todo mundo. Não tô falando uma ou duas pessoas. Todo mundo finge alguma coisa. É assim que é ser humano. Eu não consigo, talvez porque eu seja meio burrinho com as coisas que eu tenho, eu não consigo fingir essas coisas e isso me incomoda muito. O meu sonho maior de ter uma conversa honesta com alguém talvez nunca aconteça, mas se eu quero que aconteça, eu vou ter que começar a ser honesto e falar. E aí eu noto, eu não tô conseguindo ser honesto totalmente. É muito difícil dialogar sobre as coisas, machuca. E nem sempre a gente consegue, mas eu vou conseguir, porque eu vou tentar. As pessoas, elas não são... não de propósito, mas elas não são honestas, nunca. É tudo uma falsidade agora. É tudo uma falsidade. Em primeiro lugar, a gente é um egoístão do caramba, todo mundo, sem nenhuma falha. Você acha que é humilde porque tá ajudando as pessoas? É porque você tá recebendo alguma recompensa do cérebro por ser humilde ou sei lá o quê. Tudo que você faz, você quer ajudar os outros, tem alguma coisa que você recebe. Não significa que você seja uma pessoa ruim, entendeu? O egoísmo não é uma coisa boa, é só o jeito que a natureza com o quê? Programou a gente. Nem todo egoísmo é ruim, é só o jeito que a gente descobriu pra tentar sobreviver. Mas a gente tá sempre buscando se sentir bem, independente de se for por caridade, qualquer coisa, no final das contas é tudo egoísmo, essa é a minha opinião. Eu posso estar errado, mas eu tô falando assim de uma forma bem crua assim, tá, beleza? E todo mundo se usa, todas as pessoas se usam, em todas as formas e coisas possíveis. E de novo, não é uma coisa negativa, é só como a realidade é feia. Cara, e isso todo mundo sabe, na verdade. Mas tem umas coisas ali que eu vejo que a gente joga a nossa vida fora. Talvez eu esteja generalizando tudo, mas eu sinceramente, a gente joga a vida fora por simplesmente não conseguir dialogar e ser honesto um com o outro, com a própria família, com as pessoas. A gente é falso. Todo mundo é falso. Todo mundo quer pretender ser o que não é. Todo mundo se esforça tanto pra atingir um nível de normalidade. Pra quê? Pra quê? Por quê? Eu não consigo entender como as pessoas vivem, sério. Eu não consigo entender como as pessoas têm rotina, eu não consigo entender como elas traçam esses objetivos bonitinhos. Talvez porque a minha mente não funciona direito como a maioria das outras pessoas. Mas eu não entendo como as pessoas abandonam os sonhos delas, elas pegam e aceitam as coisas e continuam. Tá, você tem que sobreviver e comer. Mas mesmo se eu tivesse que sobreviver e comer, eu não aceitaria viver do jeito que as pessoas vivem. Eu prefiro ficar sendo morador de rua. É assim que a minha cabeça é assim que ela funciona, eu tô sendo honesto. Eu não tenho capacidade de fazer o que as pessoas fazem, essas rotinas torturosas, essas coisas sem significado, que elas tentam dar significado pra achar alguma coisa existencial. Eu quero fazer isso pra conseguir aquilo, eu quero fazer isso pra viajar. Tá legal, objetivos, as pessoas ensinam essas coisas psicológicas bonitinhas toda hora, todo tempo. Faz isso, faz aquilo, acha um propósito. E as pessoas acham que estão ajudando quando elas falam essas coisas que qualquer um sabe, que é tipo o padrão do padrão. Acha alguma coisa, acha algum motivo. Quer saber? Não tem motivo nenhum pra nada. Essa é que é a verdade. E isso pode soar meio deprimente. Mas, pra quê? A gente vive se enganando. Eu notei uma coisa, todo mundo vive pra tentar esquecer que tá vivo, fazer alguma coisa pra esquecer. Rotinas pra esquecer que tá vivo, pra esquecer de pensar. Pra quê? Pra quê? Qual é o sentido disso tudo? E aí chega à conclusão que não tem sentido. Isso pode ser deprimente. Só que eu não tô me sentindo deprimente pra chorar pensando nisso. É só olhar dialogar de verdade. Ninguém mais dialoga de verdade. Eu acho que é muito... Eu entendi. As pessoas, elas não querem demonstrar fraqueza. Elas não querem demonstrar os sentimentos porque a gente, sei lá, é programado pra agir desse jeito. Ainda mais com essa época agora que é tudo uma bolha e tá todo mundo na sua bolinha com o celular, recebendo informação que só convém a ele, todo mundo preso na sua bolinha. E aí? Qual é o sentido da vida? Não tem sentido nenhum. E ao mesmo tempo tem, porque essas coisas que eu tô falando, eu tô generalizando demais. Não é tudo horrível e feio, mas muita coisa é feia e horrível. E a minha visão pode estar errada, e provavelmente não tá totalmente certa, mas eu não tô falando só um monte de porcaria que eu tenho certeza absoluta. E eu não vou lutar pra tá certo, porque tem muitas coisas que dá pra adicionar no que eu tô falando. Mas qual é o sentido? As pessoas ficam juntas e se misturam e fazem coisas tudo por aparência. Elas nem sabem o que é ser feliz porque elas têm uma visão de felicidade que nem faz sentido. Não faz sentido nenhum. Buscando um monte de coisa, eu inclusive, e eu acho que todo mundo, eu não tenho como ler a mente das pessoas, mas observando, elas buscam umas coisas inúteis pra fazer sentido na vida que não faz sentido nenhum de qualquer jeito.
É tudo baseado em aparências, em ilusões e coisas que não fazem sentido algum. E eu provavelmente tô errado. Eu sei que eu tô errado porque eu pensei que tem um contra-argumento pra tudo que eu tô falando. Só que não tô totalmente errado. É muito estranho como as pessoas são. Eu penso que eu sou um estranho, todo ferrado, e eu sou. Mas as pessoas estão quebradas. Todo mundo tá quebrado de alguma forma mentalmente. É muito estranho. As pessoas têm extrema dificuldade de falar sobre as coisas que elas querem falar. Parece que elas têm medo. Eu não sei qual é o medo. Aquilo que eu falei ali, parecer forte, não demonstrar fraqueza, ser julgada. Qual é a bagaça? E aí eu pensei, eu vou desistir de tudo isso, não adianta pra nada, mas não, os meus problemas não importam. Você tem os seus, eu tenho os meus, tá ligado? E fazer esses videozinhos aqui não importa pra ninguém. Ou talvez importe, mas também na verdade não importa mesmo que importa, entendeu? Se você importa, eu importo, e ao mesmo tempo a gente não importa, ninguém importa, nada importa. A gente pensa tanto sobre tudo e a gente esquece das coisas simples que uma conversa real é mágica. Isso não tô falando com psicólogo, psiquiatra. Com a própria família as pessoas não conseguem ser honestas. E isso cria coisas extremamente horríveis que ficam pra vida de todo mundo. E eu notei isso observando as pessoas e falando. É tão complicado ser honesto. E obviamente na sociedade é uma coisa construída e artificial para que as coisas funcionem como funcionam e faz sentido. Ainda bem que existe, né? Porque senão a gente estaria se dando pedrada e coisa e tal, e teria tudo uma guerra horrível como era no passado. Ainda é, mas agora tá bem mais organizado. Só que as coisas sociais, elas fazem as pessoas sofrer pra caramba. Elas fazem as pessoas sofrer. Porque as pessoas têm medo de ser elas. Elas têm medo de dar opinião e conversar e se comunicar. Elas têm medo de sei lá, parece que todo mundo tem medo de tudo. Eu prefiro morrer do que viver como uma pessoa normal. Essa é a verdade. Eu notei, não tem conserto pra mim, eu vou ter que achar outro caminho. É melhor estar morto do que viver assim com uma aparência numa rotina sem sentido. Rotina é bom. Aham, vai resolver os problemas, tu vai resolver todos os problemas da tua vida. Fazendo academia, por exemplo. Vai resolver tudo o problema da tua vida. Indo em psicólogo, que você nem consegue ser honesto com o próprio psicólogo, tá ligado? Muitas vezes. E o que é que a gente quer na vida? A gente é um egoístão do caramba e quer coisas, mas muitas das coisas eu percebi, muitos dos problemas de todo mundo é simplesmente a incapacidade de conversar, de ser honesto com as próprias pessoas que são importantes. A gente é falso, a gente tem personagem pra lidar com as próprias pessoas que significam pra nós. Não existe nós, a gente cria um nós baseado em nada, baseado no que a gente vê, o que acha certo, o que acha menos vergonhoso. Eu sei lá qual é que é essa coisa de ser humano, é muito complicado, é extremamente complicado ser uma pessoa. Eu vou aprender coisas, eu sei que eu vou ter melhorado um pouquinho quando eu parar de agir com o pai e com a mãe, usar eles como saco de pancada verbal pra tirar a minha dor e jogar neles, que é isso que eu faço no fim das contas. Igual tá ligado? E tudo por quê? Por que eu faço isso? Porque a gente não consegue se comunicar de verdade. Isso acontece, e eu não tô falando só da minha família, tá bom? Eu tô falando de um zilhão de pessoas que eu conversei, de todos os tipos de pessoas, todos os ângulos de visão. Para de sofrer, encontra Jesus, encontra uma fé, religião, beleza, o que funcionar pra sua mente não interessa. Não funciona pra todo mundo as coisas. Não existe um padrão que funcione pra todo mundo. E as pessoas tentam achar isso, generalizar, catalogar, faz isso, faz aquilo, fazer isso, fazer aquilo, não funciona. Depende se é somente aceitar a ilusão. Tudo é ilusão. Eu tenho que achar uma ilusão que funcione pra mim de uma forma positiva. Por exemplo, você gosta de fazer exercício? Essa é a sua ilusão. Funciona pra você? Você se sente bem? Beleza, vai lá, continua. Mas não vai funcionar pra todo mundo. Você gosta de religião? Alimenta a sua ilusão, te deixa feliz na vida? Beleza, continua. Só que não vai funcionar pra todo mundo. Nada disso importa. Eu acho legal respeitar todas as coisas que existem, parará, porque no fim das contas o que eu sei? Eu não sei de nada. Eu não recuso as coisas, eu ouço, mas tudo que eu ouvi é completamente inútil pra mim. Olha que eu ouvi um zilhão de coisas de todos os ângulos. Só existem duas coisas que me ajudariam e nenhuma delas acontece. Uma eu tenho que conseguir fazer sozinho e não consigo, e outra depende de outras pessoas. E nenhuma delas... É isso que eu cheguei à conclusão. Eu não tô tão maluco assim a ponto de perder e ficar insano, tá ligado? Tomara que não. E aí eu cheguei à conclusão, só tem duas coisas que vão me ajudar de verdade. Então,
Eu posso parecer meio arrogantão e egocêntrico agora, e talvez eu esteja sendo, mas as pessoas elas não podem me ajudar. Mas aquela conversa e ouvir as opiniões e tal, é legal. Mesmo que seja completamente inútil pra mim, nada é inútil de verdade. Eu sei que não vai me ajudar, porque só tem duas coisas que vão me ajudar. E tem coisas no meio ali que talvez aumentem as chances de eu me ajudar. Eu tô falando de mim agora, tá? Eu não tô falando que é assim pra todo mundo, eu sei lá. Mas se as pessoas olharem pra vida delas e forem honestas, elas sabem o que tem de errado com elas, o que não tem e qual é o problema. Só que elas têm vergonha de falar, geralmente. E aí você se ilude com coisas e vícios ou felicidades falsas ou objetivos falsos, qualquer coisa que funcionar pra você, beleza? Eu não vou julgar nada, o que funcionar pra você, que bom que funciona pra você. Só que não funciona pra todo mundo, as coisas não são assim. Não são assim. E meio que todo mundo sabe disso. Eu não tô sendo um super inteligente falando isso. Todo mundo já sabe disso. Eu não tô falando nada de novo. Só que eu tenho que gravar porque é a minha conclusão que eu cheguei. É que nada vai me ajudar vindo das outras pessoas. Nada. Só tem as minhas duas coisas. E as pessoas, elas tentam ser educadas e ajudar. Eu prefiro mais uma pessoa que fale, eu tô nem aí com os seus problemas, eu tenho os meus, te vira. Seja indelicado, seja honesto, que é muito melhor do que ser falso. Ou educadinho, pelo menos essa é a minha opinião. Eu sei que as pessoas podem se machucar quando as pessoas são honestas, elas são... mas eu não, eu prefiro que pegue e fale as coisas de verdade, como se sente. Eu me sinto tão bem quando as pessoas dão uns socos verbais em mim de volta, sabe? Porque é real. E ajuda de verdade, não é uma falsidade. Ai, acha um objetivo, ai, faz isso, faz aquilo. Tem pessoas que essas coisas não funcionam. Eu sou uma delas e eu acho que muitos e milhares de pessoas também têm coisas que essas coisas genéricas que todo mundo fala não ajuda. Só que as pessoas falam por educação, é o equivalente a falar: oi, como é que você tá hoje? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra ser educadinho, só que na verdade elas querem falar: eu tô nem aí, eu tenho meus problemas, eu tenho minhas coisas, eu não quero saber dos seus problemas. As pessoas não conseguem fazer esse tipo de honestidade. E também não é de todo mal. Mas, sei lá, é que eu não entendo. Eu não entendo porque eu tenho a minha mente que já não funciona direito. Então talvez a minha visão seja totalmente desregulada, distorcida, porque a minha mente não é como a maioria das pessoas. E isso é uma coisa ruim, porque eu fico todo isolado querendo sumir, morrer, para não sentir o jeito que eu me sinto. Mas talvez, sei lá, eu vou encontrar alguma forma, maneira de sair disso. Tomara! E tomara que você também consiga, se você estiver passando por alguma coisa. Eu cheguei à conclusão de que eu não tenho como falar a minha história para que vocês me entendam, vocês nunca vão me entender, vocês não são obrigados a me entender, mas eu gostaria de transformar o meu sofrimento em entretenimento. E eu tô pensando uma coisa, eu tô pensando em voltar todas as fases da minha vida e encontrar pessoas da antiguidade, se elas quiserem conversar para me mostrar como eu quero e falar como era o meu pensamento naquela época, baseado nas memórias que eu tinha, para explicar para vocês como foi os meus sintominhas e coisas dessas coisas, porque eu tô pensando, tem muita coisa, a minha mente sempre ficou muito presa à imaginação e coisa, é por isso que eu sou assim todo ferrado, é por isso que eu não aprendi nada, é por isso que eu não aprendi a ser uma pessoa. É por isso que eu pareço uma criancinha tendo a minha idade. E isso é interessante pra mim. E eu quero fazer coisas pra deixar o pai e a mãe felizes, deixar a família feliz. Eu quero fazer outras coisas que não é eu egocêntricozão só falando de mim em vídeo. Eu quero criar a gente vai criar um canal de passeios. E não importa se alguém vai assistir ou não assistir, importa que a gente consiga se divertir, se achar de novo. O amor de família, que eu acho que as pessoas elas estão tão individualizadas das bolhas sociais de coisas algorítmicas da tecnologia que elas esquecem de viver, elas só se entorpecem. É o equivalente a usuário de droga, gente. É todo mundo no celular vendo o que interessa a ele, todo mundo perdendo tempo com um monte de coisa que não importa, todo mundo mostrando que é feliz em rede social, só que nada disso é real. Nada disso é real. E eu tô sendo meio hipócrita porque eu vou começar a usar rede social e o YouTube, de certa forma, é rede social e eu tô me marketingizando pra tentar fazer isso chegar pra alguém pra me sentir bem, porque também a gente sente um egozinho se as pessoas começam a assistir o que a gente faz. É assim que é a vida. Então eu tô sendo meio hipócritrozão, eu acho. Hipócrita é a palavra usada. Mas nada dessas coisas importam. Nada dessas coisas importam. O que importa, a gente está pulando, tá todo mundo esquecendo de ser pessoa, a gente tá virando máquina robotizada que não entende nada e acha que entende. A gente prefere ficar vendo um monte de coisa inútil, que não agrega em nada, não ser. Pra quê? Pra falar sobre isso no almoço? Ninguém... eu sei lá, talvez eu seja já maluco mesmo, ou talvez não. E eu não sei, eu tenho certeza que o que eu tô falando falta pedacinhos de argumento, falta coisas que dá pra enfeitar mais bonitinho, mas eu tô falando isso depois de pensar um pouco. Então, tchau pessoal, boa sorte pra nós, boa sorte pra mim, boa sorte pra você, que a gente consiga ver, achar o jeito de enxergar o lado positivo da realidade,
Só que o jeito que eu vou conseguir achar isso, se eu conseguir achar, tomara que eu consiga, não vai ser o mesmo jeito que vai ser pra você. E as pessoas, elas meio que não entendem isso. Ou elas entendem, mas elas nem pensam. Parece que... Eu sinto uma coisa assim que a gente não pensa mais, a gente não tá mais consciente na nossa vida, a gente tá tipo modo zumbi assim, fazendo as coisas, passando tempo com besterol. E não tem nada de errado com isso, mas ao mesmo tempo, o que é a vida? A gente só tá pulando ela? Tipo assim, qual é que é a razão disso tudo, entendeu? É muito fácil ficar triste quando a gente é soqueado pela realidade. E tem gente que sofre muito mais e muito menos, e não é justo e nunca vai ser. É tudo aleatório, essa que é a verdade. Mas que a gente consiga ter sorte, certo? Que todo mundo consiga ter sorte. E pra ter sorte tem que se dar chances. E eu tenho que me dar chances e não me deletar. Eu tenho que continuar tentando e tentando e tentando. Igual aquela coisa que eu achei a minha motivação lá sei lá quando. Quando o sol nascer, continua e continua. Eu vou tentar mostrar a minha historinha desde o começo e falar tudo o que eu preciso falar. E tomara que isso crie alguma coisa, alguma espécie de alívio, algum tipo de entretenimento legal pra vocês. Talvez ajude alguém, talvez atrapalhe alguém. É assim que funciona. Nada é bonitinho. Nada tem um lado, as coisas vão pra todos, um zilhão de ângulos, tudo que existe. É muito maluco a realidade. Tá bom, tchau, tchau. Esse foi o meu desabafo da vida, eu sei lá, dentro do carro. Aí eu me sinto seguro pra botar pra fora. Ou eu tenho que estar isolado, mas enfim. Valeu, pessoal, que tudo dê certo pra você, que tudo dê certo pra mim, que tudo dê certo pra todo mundo. E eu sei que falar isso é ilusão, porque vai ter sempre gente sofrendo e se ferrando e sofrendo pra caramba aí. Mas desejar que tudo funcione pra todo mundo é uma coisa legal, mesmo que seja ilusão. Cada um acha a sua ilusão, né? E quando eu falo ilusão, no fim das contas, eu tô falando de propósito. Mas um propósito real, não esses propósitos enfeitadinho, bonitinho, que te ensinam. Você precisa ter um propósito. Talvez precise, talvez faça o cérebro funcionar. É uma coisa lógica. A gente precisa de estímulos, de coisas que a gente quer conquistar. Mas ao mesmo tempo, as coisas que a gente quer conquistar, a gente não sabe o que a gente quer conquistar. A gente tem ilusão que a gente sabe o que a gente quer, mas a gente não sabe nada. E aí a gente pega e procura aprender, e baseado no que a gente aprende e observa, a gente acha que sabe o que quer, mas na verdade você sabe o que você quer. Você já parou pra pensar como você processa as coisas e observar como você age pra ver se tá tudo de boa assim, se é tão bom assim esses propósitos de vida? Porque se eu paro pra pensar, eu começo a debater o que é que eu tô fazendo na minha vida. Eu tô brabinho com o universo por quê? Porque o meu cérebro não funciona direito? Porque eu tenho sintomas de doenças mentais? Porque eu sou esquisitão? Porque as coisas que eu faço não dão certo? Não é tão simples assim. A gente realmente não se analisa. Não se analisa. E a gente culpa coisas. E a gente age de um jeito. E eu não entendo nada de psicologia, nem nada. Não tenho estudo nenhum disso. Só... É muito estranho. Mas tem uma falsidade nas pessoas que elas não fazem de propósito. Elas simplesmente tentam achar um jeito de agir, que o processadorzinho delas funcione para achar sentido nessa maluquice toda. Eu acho que é isso, né? E tem gente que é meio falhadinha igual a eu, que não dá. Eu nunca vou conseguir ser normal. Nunca. Não importa. Prefiro morrer a viver do jeito que eu vejo as pessoas vivendo ali com essas rotinas torturosas. Eu sei que é obrigado para sobreviver, mas se eu tivesse que fazer, eu não faria. É assim que eu sou. Tá? Eu não tô julgando. Eu só tô falando como é pra mim, me colocando no lugar dos outros. Eu prefiro não existir a ter uma rotina assim, de ser humano normal, porque não funciona pra mim, tá ligado? Se funciona pra você, que bom. Viva a sua vida, seja feliz. E aí que eu aprendo. Por isso que eu não quero ouvir as pessoas às vezes. Porque eu já tô ligado, a mesma ladainha de sempre, que todo mundo fala, tudo previsível. Chega um ponto em que enjoa de ouvir a mesma porcaria. Eu tô chamando de porcaria porque não funciona pra mim, tá bom? Não significa que o que as pessoas falam seja inútil, só é inútil pra mim. E aí eu pareço um egoístão quando eu falo isso. Mas se fosse útil eu prestaria atenção e tentaria. E eu tentei, e tento, várias dessas coisas que eu tô ouvindo ali como conselhos.
E alguns deles, uma hora, talvez surtam um efeito de formas pequenininhas e talvez a aglomeração deles faça melhorar. Mas como eu disse, duas coisas. Pra mim, duas coisas que iriam me fazer... Puf, a vida tá resolvida. Um alívio mental, psicológico gigantesco. Eu ia continuar sendo falhadinho mentalmente, mas ia... Resolução. Pra mim é resolução. E são duas coisas e elas não acontecem. Então eu sofro. E tem gente que sofre a vida toda. Sofre, não sopra. Sofre a vida toda. E talvez eu seja um desses malucos que vai sofrer a vida toda. Tomara que não. Mas é assim a realidade. Não tem nada. Não tem nada. Nada é garantido com nada. Só aumentar chances. E aumentar chances é fazer coisas para aumentar chances. Eu sei que eu repito isso, mas é que tem lógica isso. Quando eu falo isso, tem lógica. Fazer coisas para aumentar nossas chances de ter um sucesso de alguma coisa positiva. Enganar a mente para tentar achar felicidade. Tchau.